E ainda tem uma receita deliciosa, que é um bolo natalino, tá? Então fica aqui comigo, porque o programa está começando e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Agora vamos começar falando sobre a nossa coluna, né? Nosso bate-papo de hoje é sobre essa parte da nossa saúde tão importante. Porque se a gente não cuida, a gente sofre. E a nossa postura corporal tem tudo a ver com as dores que a gente vai enfrentando ao longo da nossa caminhada. E para conhecer os 5 mandamentos da postura corporal e como evitar as dores, as lesões na coluna, eu recebo pela primeira vez aqui no estúdio, mas a gente já conversou via Skype, o ortopedista e cirurgião da coluna, Luciano Miller. Seja muito bem-vindo, doutor. Uma alegria te receber, viu? Senta aqui. Obrigada por ter trazido aí uma coluna, um modelo para a gente entender melhor como é que é a nossa coluna vertebral. E eu fico feliz porque esse tema é de interesse de praticamente toda a nossa audiência, porque todo mundo reclama de dores na coluna. Sim, eu agradeço o convite, Cláudia. E por coincidência, primeira vez aqui no programa ao vivo, estamos com a mesma cor, né? Uma camisa aqui da mesma cor que a sua, combinando de rosa aqui. Que bom! E você falou muito bem no começo do programa de fazer o bem, né? A gente, como médico também, a gente tem que pensar sempre isso, né? Sempre ajudar o próximo. E quando eu falo em coluna, ajudar o próximo, muitas vezes, não é você fazer uma cirurgia ou fazer uma coisa que às vezes nem precisa, é você fazer o que tem que ser feito. Isso é o mais importante. Quando a gente fala em medicina, a gente fala em tudo de uma maneira geral. O médico tem que ter uma formação humana e uma formação de cuidar do próximo. E você, quando você cuida do próximo e você coloca o que você vai fazer, pensando o que você está fazendo, o que você faria com um ente querido seu, um parente, você está no caminho certo. Porque às vezes a gente pode errar, mas se você errar fazendo o bem, tentando fazer o bem, é justificável. Dura quando a pessoa erra não fazendo bem, né? Nossa, perfeito. Sabe que esses dias eu estava até conversando lá em casa, né? E eu falo, ai, gente, eu evito até esse negócio de ortopedista, porque ele quer fazer cirurgia, eu não quero fazer cirurgia nenhuma. Mas olha que maravilha, a gente entender que não é assim, né? E que muito pelo contrário, quando a gente encontra um médico bom, ele tem coerência naquilo que ele vai indicar pra gente. E hoje o doutor Luciano Miller vem aqui para ensinar os 5 mandamentos para a gente evitar as dores na coluna, tá certo? Tá certo, exatamente. Eu trouxe um modelo aqui, que eu vou tirar aqui, que é bastante interessante, para entender um pouquinho a coluna. Que a primeira coisa que todo mundo fala, assim, eu tenho lordose, eu tenho cifose. Todo mundo tem. Isso é importante todos entenderem. Às vezes, quando vai numa academia, vai numa avaliação, olha, a senhora está com uma lordose, a senhora está com uma cifose. Ainda bem que a gente tem essa lordose e cifose. Por quê? Porque quando você pega um animal ou um bebê, ele não tem as curvaturas, é uma curva só, uma curva única, um C longo seria assim. A partir do momento que a gente fica de pé, para equilibrar a coluna, ela age que nem uma mola, as curvaturas servem para equilibrar. Então ter lordose, ter cifose é normal. Quando a gente não tem essas curvaturas, daí começa a causar dor, causar alguns problemas crônicos na coluna vertebral. Então, queria só deixar para todos que estão em casa que ter a curvatura, a lordose e cifose é normal. Agora, a curva lateral, a escoliose, o desvio para o lado, essa sim não é normal e tem que ser bem avaliada. Mas esse tipo de curvatura acontece principalmente nas crianças e principalmente adolescentes na fase do estirão de crescimento. É nessa fase que tem que observar bem o seu filho, tirar a camisa, avaliar a altura do ombro, a altura da escápula, ver se está simétrico e, na dúvida, sempre procurar um especialista para radiografar e avaliar se tem uma deformidade ou não. Que uma escoliose, ao longo do tempo, pode ser um causador de dores, de lesões. Pode ser um causador de dores, pode ter que operar e, muitas vezes, quando você faz um diagnóstico precoce, você evita até uma cirurgia, coloca um colete, você evita procedimentos muito mais agressivos. Perfeito. Uma escoliose pequena é normal ou não? Qualquer tipo de escoliose precisa ser levado a sério? Isso é importante também, você falou um dado bastante importante. Quando a gente pensa assim na coluna, ninguém é uma tela de Leonardo da Vinci, aquela simetria perfeita. A gente tem assimetrias, um pouco desvio para um lado, um pouco desvio para o outro, faz parte da normalidade a gente ter uma certa assimetria. Ter um membro um pouco mais longo que o outro, isso tudo faz parte. O que a gente não pode é ter um desvio muito maior, sabe aqueles desvios, ter muito maior do que a média. Mas um pouquinho, sim.
E quem consegue avaliar bem é um especialista e consegue avaliar se esse desvio faz parte da normalidade ou não. É um pouquinho a mais que tem que ser acompanhado. Perfeito. A gente vai falar de postura, né? E quem já tem algum probleminha de coluna tem dificuldade de manter uma postura correta. Tá tão acostumado, por exemplo, com aquela cifose acentuada ou com aquela lordose, que quando resolve ficar numa postura mais correta, né? Sente dor. Por que isso acontece? Porque muitas vezes, quando está em uma postura incorreta, se a gente fica muito tempo com aquela postura incorreta, começa a ter retração da musculatura, retração dos ligamentos. Então, a correção começa a ficar cada vez mais difícil. Então, lógico, se você tem dor, se começa a tentar corrigir, começa a ter dor, você não pode desistir. Você tem que continuar mais e com parcimônia, mais devagarzinho, pegar um profissional, uma academia ou um fisioterapeuta que vai com um pouquinho mais de cuidado e vai corrigindo devagar. Assim, porque sempre você trabalhando a postura evita a dor. Eu sempre coloco assim, que, por exemplo, tem o diabético, o remédio é tomar a vida toda o remedinho para controlar a glicemia, a pressão também. E qual que é o remédio para a coluna? O remédio para a coluna é a atividade física. Esse é o grande remédio. E qual a atividade física? Você me pergunta no consultório, olha, fazer pilates, vou fazer musculação, vou fazer natação. Qualquer atividade física é boa. A melhor atividade física é aquela que você faz com uma boa orientação e que você faz com uma frequência, pelo menos 2 vezes por semana. Não adianta o médico prescrever assim, vai fazer pilates. Eu não gosto de pilates ou eu não gosto de musculação. E você não vai aderir, você vai desistir em pouco tempo e isso não adianta. O que adianta é você fazer, a frequência, fazer e ter uma frequência. Agora, tem gente que pensa que está cuidando dos seus músculos fazendo só aquela caminhada ou aquela corrida, né? E, de repente, fica com fraqueza nos músculos posturais. A corrida e a caminhada é exercício físico, mas conta para a coluna também? Sim, a caminhada, eu vejo muito paciente que pergunta assim, eu estou caminhando tudo. Caminhar é muito bom. É bom para o coração, porque mantém a pressão boa, é bom para o colesterol, é bom para manter a glicemia boa, mas ela não ajuda tanto na musculatura. Ela vai ajudar um pouco na musculatura da perna, lógico, vai manter o tronco, mas não é suficiente. Para você proteger não só a sua coluna, mas as articulações, você tem que fazer fortalecimento, que aí você pode buscar na academia, no pilates, na yoga, alguma atividade que fortaleça os músculos. Mas manter, não parar a caminhada. A caminhada, como eu falei, vai ajudar nas outras doenças, evitar as outras doenças. Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta, só voltando um pouquinho ao assunto, porque você disse que quando a escoliose, que é essa curvatura lateral, né, da coluna, ela é acentuada, ou a gente percebe essa diferença, precisa ir para o médico, de repente ajustar com um colete. E quando é cifose? Eu já vi gente mais velha com cifose, mas já vi jovenzinhos também com uma cifose muito acentuada e com dificuldade de colocar a coluna no lugar certo. Sim, a cifose tem sido um grande problema nos dias atuais. Por quê? Primeiro, a questão dos eletrônicos, né? As pessoas estão cada vez mais aqui com a cabeça inclinada, manipulando o celular, muito tempo, isso vai jogando um para frente. Também no home office, se você não trabalha adequadamente, trabalhando muito tempo em casa, você vai se fotizando para você conseguir olhar a tela do computador. Isso vai retraindo mais. Então, é uma percepção muito boa. Realmente tem aumentado muito as más posturas associadas à cifose, tá? E isso, lógico, assim, se é um problema no começo, você consegue voltar, o seu tronco ainda está mais maleável. Se você deixa essa cifose aumentar e passa muito tempo, a musculatura começa a ficar endurecida, o músculo ele encurta bastante e daí fica mais difícil de você voltar. Então, assim, esse é um problema sério, assim, que eu estou vendo bastante no consultório. Em alguns casos, isso precisa de uma intervenção como colete ou até mesmo de uma cirurgia ou não? Sim, a gente mede a intervenção de uso de colete ou cirurgia. Tem toda uma ciência que a gente pega uma radiografia e a gente faz medições. A gente mede assim, as angulações para ver se precisa ou não de cirurgia. A cifose, ela aceita um pouco mais. Como ela não comprime órgãos, não comprime o pulmão, é mais uma parte estética, ela aceita um pouco mais uma deformidade um pouco maior, assim.
E lógico, acima de 50, 60 graus, eu estou colocando um número assim, só para vocês entenderem que tem um certo número que a gente acaba indicando cirurgia. E também um número menor, também, a gente acaba indicando coletes. Tá. E o colete é um colete que ele é difícil de usar, porque para fazer o efeito um colete tem que usar 15 horas, muito tempo. Eu sei, eu tenho uma cunhada que usou colete muito tempo, né? Eu lembro que machuca, incomoda, esquenta, né? Mas melhor prevenir do que remediar. E depois manter uma vida com dor na coluna é algo que ninguém merece. Então, a gente está falando dos mandamentos para postura corporal. Uma delas é manter uma boa postura, principalmente no trabalho, né? Uma boa postura enquanto a gente está no celular. Realizar atividade física com o foco no fortalecimento, e é claro que alongamento também. A gente falou de aparelho celular. Tem uma outra questão que eu acho que é importante a gente falar sobre os pesos, né? Porque às vezes a pessoa carrega peso errado, abaixa para pegar alguma coisa de forma errada. Vamos falar sobre isso já já? Então me dá 2 minutinhos e a gente volta. Ó, só para quem não lembra das aulas de ciências, cifose, lordose, né? Que fica com aquele bumbum lá na lua, que a gente fica... As meninas gostam de ter uma lordose acentuada, né? E a escoliose que é pro lado, tá bom? Agora vem cá, você que já tá aí querendo participar, manda sua pergunta, porque dá tempo também, doutor Luciano Miller responde já já. Doutor Luciano Miller, vamos falar então sobre a nossa postura na hora de carregar um peso, pensando na nossa telespectadora, dona de casa, que às vezes vai pegar a compra do supermercado, ou tem que carregar uma caixa, o que a gente tem que pensar nessa hora? Sim, primeiro vamos pensar quanto a gente carrega de peso, assim, para ter uma ideia geral, assim. Em torno de 10% do seu peso corporal. Isso é uma forma de você ter um cálculo, mais ou menos, quanto você pode carregar de peso. Segundo, vamos pensar em mochila. Mochila, sempre usar 2 alças, não usar numa alça só, colocar a mochila, ajustar perto do seu corpo, isso é extremamente importante. Sacola, equilibrar, se tem uma sacola no supermercado, pegar um pouco aqui, um pouco com o braço esquerdo, com o direito, equilibrar o peso, isso é extremamente importante. Também, quando você fala em peso, a gente pensa muito, olha que interessante, você pegar uma criança, seu filho em casa, perto do seu peito assim, e levar, é um esforço que você está fazendo. Agora, se você pegar com o braço esticado, olha a alavanca que você vai fazer no seu ombro, para você, a sensação de peso é muito maior. Então, sempre tentar trazer o peso muito mais próximo ao seu corpo e distribuir melhor, assim, entre o lado esquerdo e direito. Perfeito. Quando a gente tem que pegar alguma coisa no chão, nesse momento a gente também precisa ter uma postura adequada. Sempre quando você for pegar uma coisa no chão, você dobrar a perna, tentar pegar com o tronco um pouco mais reto. Eu vou ensinar um exercício em casa, rapidinho, que é muito importante. É o primeiro exercício que você aprende para começar a fortalecer o seu abdômen. Geralmente fala assim, contrai o abdômen, você enche o peito de ar e contrai. Só que isso não é tão efetivo. Por quê? Porque o pulmão nosso é uma bexiga. Então você infla para os lados e para cima e para baixo. E para baixo o diafragma desce e bate na musculatura. Então você vai fazer assim em casa, começar o primeiro exercício. Solta o ar, relaxa totalmente o diafragma. Daí contrai o abdômen, o umbigo para dentro, trava o xixi. Travando, você pode pegar o peso, muda de posição. E se estiver parado também, sempre procura lembrar de contrair. É como fosse hoje em dia aqueles power plates que faz estímulos elétricos na musculatura para contrair. Você pode fazer sozinho, você contraindo em casa, procurando contrair para pegar um peso, para fazer uma atividade, mesmo deitado, sentado, e isso vai ativando a musculatura. Perfeito. Tem uma modalidade agora esportiva que, inclusive, eu estou fazendo umas aulas pela internet que eu estou amando, viu? Principalmente as meninas aí, as que tiveram diástase e que estão com uma fraqueza muito grande nessa região abdominal, que chama LPF. Dá uma pesquisada aí na internet. De vez em quando eu até posto lá a professora que eu comprei esse curso, tá? Não estou fazendo propaganda, não. E que eu estou achando bem interessante, porque faz exatamente isso. A gente aprende a respirar só pelo diafragma, solta todo o ar e aí faz o vácuo, né? E é um fortalecimento muito interessante. Tô gostando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hérnia de disco, a gente às vezes tem, mas não sabe. Quais são os indícios que a gente pode ter uma hérnia? Hérnia de disco, primeiro para entender, assim, nem toda hérnia de disco causa dor. Fizeram um estudo bem interessante, pegando pessoas que nunca sentiram dor na coluna, faziam ressonâncias e 10 a 15% encontrou hérnias pequenas e nunca sabia que tinha uma hérnia.
Então, só ter a hérnia no exame de imagem, fazer uma ressonância e descobrir uma hérnia, isso não vai precisar tratar. Muitas vezes é só cuidar. Agora, quais os indícios que você tem uma hérnia de disco? Começa a ter uma dor lombar que não melhora, aquela dor lombar que começa mais de manhã, mais quando você flexiona o tronco para frente e, principalmente, o sintoma mais característico é uma dor lombar que irradia para uma ou ambas os membros inferiores. E também pode ter, nos casos mais graves, além da dor, formigamento e perda de força. Quando você tiver realmente essa irradiação, sentir algum formigamento na perna, ou se for mais no pescoço, nos braços, alguma fraqueza, procurar um especialista para avaliar. Isso é muito importante. E a hérnia de disco, agora que a gente tem o modelo aqui da coluna, dá para a gente entender melhor, né? Ela acontece aonde, doutor? Aqui, olhando a coluna, a gente tem o corpo da vértebra, entre cada dois corpos da vértebra tem o disco. O que é o disco da coluna? O disco é como se fosse um chiclete bubalô, que tem o chiclete e tem um gelzinho dentro, que é a parte também do disco. O disco é igualzinho a esse chiclete bubalô. O que é a hérnia? O disco em volta, essa parte em volta do chiclete, é formado por colágeno. Colágeno é um tecido assim, é um tecido. E o tecido, ele pode ser mais resistente ou menos resistente. Isso é mais ou menos como você compra uma blusa. Você não compra uma blusa e fala, essa blusa é boa, lavo e nunca esgarça. Tem blusa que você compra e lava, já rasgou. O que é isso assim? É o que veio de fábrica. E o que é isso no nosso corpo? É a genética. É a genética que a gente vem. Mas só isso não vai determinar se tem uma hérnia. Qual que é o segundo fator que vai determinar se poder causar uma hérnia ou não? É o seu estilo de vida. Quais são os fatores que influenciam para você poder desenvolver uma hérnia de disco, além da sua genética? É sobrepeso, sedentarismo, atividade extenuante, posição de trabalho ruim, tabagismo. Tudo isso vai, com o tempo, ao longo dos anos, vai poder agir nessa malha. Essa malha, esse tecido vai esgarçar, rasgar. E esse gel que eu falei no início, que está dentro lá, ele sai para fora e herniou. O que é uma hérnia? Que sai para fora do limite normal, tá? Então, assim, muitas vezes me perguntam no consultório, eu tenho hérnia, mas o que causou a hérnia? É genética dos meus pais? Meu pai tinha, meu tio tinha? É uma mistura, então. É uma balança entre genética e seu estilo de vida. Lógico, esse tecido, se for perfeito, nunca vai ter hérnia, mas se for muito ruim, vai ter uma hérnia com 20 anos de idade. Se for mais ou menos, que é a faixa mais frequente hérnia de disco, entre os 25 e 55 anos, daí vai ser uma mistura um pouco desse tecido não ser o ideal, um pouquinho mais fraco, e você tratou mal. A gente não pode mudar a nossa genética, mas a gente pode cuidar da gente, a gente pode realmente mudar o nosso dia a dia, a gente pode fazer atividade física. E quando a gente fala dos mandamentos, da postura, o que é geral isso? É você fazer alongamento no seu corpo, fortalecimento da musculatura, fazer exercício físico, trabalhar com uma ergonomia, uma postura adequada em casa, não só no escritório, mas também se você vai na sua casa, na cozinha, procurar uma bancada da sua altura. Quando você for descascar, por exemplo, preparar comida, não ficar dobrando assim, procurar baixar um pouco, se é baixo, sentar. Então são cuidados que você vai tendo no dia a dia, que isso vai impactando, colocando menos pressão nos discos e com isso desgastando menos, né? Maravilha, a gente precisa se cuidar, hein? Deixa eu ir lá para as perguntas. Obrigada a você que já mandou a sua pergunta. A gente já tem várias aqui. Mas eu vou começar com a primeira que apareceu aqui na tela, que é da Jandira, do Ceará. Após operar uma hérnia de disco lombar, ela pode voltar? Sim, a hérnia de disco, ela pode voltar. Em torno de 1 a 2% dos casos podem voltar. Mas por que ela volta? Essa é a grande pergunta. Porque na maioria dos casos, ou o disco, você tirou o disco, saiu a hérnia, e daí de onde saiu você tem que cicatrizar, esperar o tempo. Se você volta precocemente à atividade física, pode ser que não esteja tão cicatrizado. Mas a minha pele estava cicatrizada, eu já tirei os pontos. Mas a pele, ela cicatriza antes. Mas dentro do corpo demora muito mais para cicatrizar. Então, se você faz atividade física antes, força um pouquinho antes, pode ser que tenha uma volta novamente. E também, se você não cuidar direito. Às vezes eu tenho pacientes que fizeram cirurgia, estão ótimos, e esquecem. Na hora que vai ter a hérnia, um mês depois, você topa tudo. Eu faço isso, faço aquilo. Passa 6 meses, ele não faz atividade física, engordou de novo, está sedentário. Volta aos hábitos que ele tinha antes de operar a hérnia. E daí pode voltar.
Próxima pergunta da Letícia de São Paulo. Infiltração na lombar, L4, L5, é muito perigoso? A infiltração, ela é bem controlada, é bem segura, tá? Não tem tanto risco, assim, é muito raro ter algum risco, alguma complicação. Mas também, o mais importante não é pensar se vai ter um risco, é realmente você pensar se você tem que fazer. Porque às vezes, você tomar uma medicação, fazer uma fisioterapia e aguardar um pouquinho mais, você evita uma infiltração. A infiltração seria o quê e para quem? A infiltração, a gente falava antigamente, a infiltração, fiz uma infiltração no joelho, ia no consultório do médico, vai lá, coloca uma seringa lá, injeta corticoide dentro do joelho. A infiltração na coluna é um pouquinho diferente. Você vai para um centro cirúrgico, você faz uma sedação leve ou com esse local, você tem um tomógrafo que controla o direcionamento da agulha e nessa agulha você vai lá onde está a hérnia, onde está a inflamação e injeta corticoide anestésico. Naqueles pacientes que estão com uma dor muito aguda, muito sintomático, eles tiram dessa crise muito forte e ajuda para você conseguir fazer fisioterapia, aliviar um pouco a dor, você ter mais mobilidade. Bom, também não adianta fazer a infiltração e depois largar para lá, continuar com sobrepeso, não fazer atividade física, né? Pelo que eu estou entendendo, é mais para a gente ter condição para tratar. Sim. Próxima pergunta na tela é do Anderson, de Santa Catarina. Existe uma posição que seja melhor para a coluna na hora de dormir? Tá. Essa questão de dormir, falam muito a posição. A gente sabe que durante o sono a gente muda de posição, é difícil você manter a mesma posição. A posição ideal, se a gente pudesse escolher uma posição, seria de lado, com um travesseiro no meio das pernas. Mas o mais importante que essa posição em dormir é a escolha correta de um travesseiro e de um colchão. O colchão correto é um colchão que não seja nem muito mole, que você vai afundar em uma parte só, nem duro, que vai só também encostar uma parte do seu corpo, porque não vai ter aquela mobilidade do colchão. Então, o colchão, hoje em dia, você compra muito facilmente, respeitar a densidade com a altura. Geralmente, uma capa viscoelástica, ela ajuda bastante. E você deitar um colchão que tem um pouco de mobilidade. E o travesseiro também, que faz parte, vai depender muito da posição que você dorme. A altura do travesseiro, que vai do ombro à sua orelha, essa é a altura ideal do travesseiro na hora de escolher. Se você dorme mais de barriga para cima, um travesseiro um pouquinho menor. E a posição ruim mesmo de dormir é de barriga para baixo, porque você vira a sua cervical e acaba forçando. Então, a posição melhor é de lado. É a que eu gosto. A que eu mais gosto é essa toda errada. E aí eu começo de lado. No meio da noite eu já percebo que eu tô de costas de novo, de bruços. É complicado, é o que você falou, a gente se mexe durante a noite e a gente acaba fazendo as coisas sem nem perceber, né? Nosso tempo já acabou. Tem só uma pergunta aqui, mas eu queria só que você falasse sim ou não rapidinho, porque o tempo explodiu. A Helena quer saber se as pessoas que sentam sempre com as pernas cruzadas podem prejudicar a coluna. Olha, depende. Se você for sentar um pouquinho só, não vai fazer diferença. Mas se você permanecer várias horas com a perna cruzada, não é tão bom assim. Ok. Doutor Luciano Miller, ele está no colunar.com.br ou então Dr. Luciano Miller no Instagram ou Clínica Colunar. Você segue lá porque com certeza tem mais informações. E não esqueça, 5 mandamentos da postura corporal. Trabalhar mantendo boa postura, realizar atividade física com fortalecimento e alongamento, uso correto de aparelhos, de celulares, cuidado ao carregar peso e dormir corretamente. Prometo que eu vou continuar tentando dormir de lado bonitinho. Até a próxima, doutor. Muito obrigada. Vamos lá, dando sequência aqui ao nosso programa, aprendendo para que a gente tenha uma vida cada vez melhor, cada vez mais saudável. Eu quero te convidar para aprender sobre cuidado com a pele. Você sabe que a gente aprende todo dia algo ligado à medicina, porque a evolução é constante e frequente.